Homem salva cavalo amarrado em árvore por dias, sem nem imaginar a quem ele pertence. Roberto Oliveira nunca imaginou que parar naquela estrada rural de Minas Gerais mudaria completamente sua vida. O que deveria ser apenas uma viagem de trabalho se transformou em algo que abalaria todas as certezas que ele tinha sobre seu passado. O cavalo estava amarrado há pelo menos 3 dias naquela árvore, sem água, sem comida, o pelo castanho opaco de sujeira e abandono. Roberto sentiu o coração apertar ao ver o animal tentando alcançar alguns tufos de capim, mas a corda curta não permitia. Desceu do carro sem pensar 2 vezes, pegou a garrafa d'água que tinha no porta-malas e se aproximou devagar, murmurando palavras gentis para não assustar o animal já tão fragilizado. As costelas do cavalo estavam aparentes sob o pelo sujo. Roberto notou marcas antigas de sela nas costas do animal, indicando que já havia sido montado muitas vezes. Enquanto o cavalo bebia água sofregamente da tampa da garrafa que Roberto segurava, ele examinou a corda. Era grossa, amarrada com nós profissionais que indicavam que quem deixou o animal ali sabia exatamente o que estava fazendo. "Calma, amigo", Roberto sussurrou, acariciando gentilmente o pescoço do cavalo. "Vou tirar você daqui." Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito. A gente que está começando, agora continuando. Roberto trabalhou nos nós por quase 20 minutos. Suas mãos, acostumadas com papéis e computadores no escritório de advocacia em Belo Horizonte, lutavam contra a corda áspera. O cavalo, como se entendesse que estava sendo ajudado, permaneceu parado, apenas virando a cabeça ocasionalmente para observar seu salvador. Quando finalmente o último nó cedeu, o cavalo deu alguns passos cambaleantes. Roberto rapidamente o apoiou, notando uma pequena placa de metal presa a um pedaço de couro no pescoço do animal. As letras estavam gastas, mas ainda dava para ler Esperança. Esperança. Roberto repetiu o nome e o cavalo relinchou baixinho como se reconhecesse. Que nome bonito para quem passou por isso. Roberto olhou ao redor. A estrada estava deserta, cercada por pastos e algumas fazendas distantes. Não havia nenhuma indicação de quem poderia ter deixado o animal ali. Pegou o celular para ligar para a polícia ambiental, mas não havia sinal. A fazenda mais próxima ficava a uns 2 quilômetros. Roberto decidiu levar Esperança até lá, caminhando devagar para não forçar o animal enfraquecido. A cada passo, ele sentia uma conexão estranha se formando com o cavalo, algo que não conseguia explicar. Chegando à fazenda, foi recebido por Dona Helena, uma senhora de uns 70 anos que imediatamente se compadeceu do estado do animal. "Meu Deus do céu! Quem seria capaz de fazer uma maldade dessas?" ela exclamou, já correndo para buscar feno e água limpa. Enquanto Esperança se alimentava no curral da fazenda, Dona Helena examinou o cavalo com olhos experientes. "É 1/4 de milha", ela disse. "Raça nobre. Esse cavalo vale uma fortuna, moço. Não é qualquer um que abandona um animal desses." Roberto sentiu um aperto no peito. Algo nessa história não estava certo. "A senhora conhece alguém por aqui que tenha cavalos dessa raça?" Dona Helena pensou por um momento. "Tem o pessoal da Fazenda Boa Vista, mas eles cuidam bem dos animais. Tem também." Ela hesitou. "Tem a propriedade dos Cavalcante, mas faz anos que ninguém vê movimento por lá. Dizem que o dono teve uns problemas e sumiu." O nome Cavalcante fez algo vibrar na memória de Roberto, mas ele não conseguiu identificar o quê. "Onde fica essa propriedade?" "Umas 3 fazendas daqui, seguindo pela estrada principal. Mas olha, é melhor o senhor não se meter nisso não. Essa família tem umas histórias complicadas." Roberto agradeceu a hospitalidade de Dona Helena e deixou Esperança aos cuidados dela temporariamente. Prometeu voltar no dia seguinte com ração e remédios, mas algo o impelia a investigar mais. Dirigindo pela estrada indicada, Roberto encontrou a entrada da Fazenda Cavalcante. O portão estava entreaberto, a placa com o nome da propriedade coberta de ferrugem. Decidiu entrar. A casa principal, que devia ter sido majestosa um dia, mostrava sinais claros de abandono. Janelas quebradas, mato alto tomando conta do jardim. Roberto estacionou e desceu do carro.
Um sentimento estranho de déjà-vu tomando conta dele. Ao se aproximar da casa, viu fotografias espalhadas pelo chão da varanda, molhadas pela chuva e desbotadas pelo tempo. Pegou uma delas e seu coração quase parou. Na foto, um homem de uns 40 anos segurava as rédeas de um cavalo. O cavalo era a Esperança, mais jovem e saudável. E o homem? Roberto teve que se sentar nos degraus da varanda. Suas mãos tremiam segurando a fotografia. O homem na foto tinha os mesmos olhos dele, o mesmo queixo, o mesmo jeito de sorrir torto. Uma memória enterrada havia décadas começou a emergir. Ele tinha 5 anos. Lembrava de uma mulher chorando, dizendo que iam embora, que papai não podia mais cuidar deles. Lembrava de ser colocado às pressas em um carro, deixando para trás uma casa grande, cavalos, uma vida inteira. Papai. A palavra saiu, num sussurro. Roberto vasculhou a casa abandonada, encontrando mais fotos, documentos espalhados. Em um escritório empoeirado, achou uma gaveta trancada. Forçou a fechadura e dentro encontrou cartas. Dezenas de cartas endereçadas a meu filho Roberto, que nunca foram enviadas. Com as mãos trêmulas, abriu a primeira. Meu filho querido, hoje você faria 6 anos. Espero que sua mãe esteja cuidando bem de você. Eu entendo por que ela foi. Embora não a culpo. Os negócios faliram, perdi quase tudo. Mas perder você foi a pior de todas as perdas. Esperança sente sua falta. Era o seu cavalo favorito, lembra? Você adorava quando eu te colocava na sela e dávamos voltas pelo pasto. As lágrimas borravam a visão de Roberto, enquanto lia carta após carta. Seu pai, Augusto Cavalcante, havia escrito religiosamente a cada aniversário, a cada Natal, a cada momento importante que imaginou na vida do filho. Na última carta, datada de 3 meses atrás, a caligrafia estava mais trêmula. Roberto, meu filho, os médicos dizem que não tenho muito tempo. O câncer avançou. Meu maior arrependimento é nunca ter te procurado, nunca ter lutado para te ver de novo. O orgulho e a vergonha me impediram. Deixo tudo arrumado para você. Toda a documentação está com o advogado Dr. Mendes na cidade. A fazenda é sua por direito. E cuide de Esperança. Ele está velho como eu, mas ainda se lembra de você. Sempre que chego perto dele, parece procurar alguém. Acho que é você que ele espera ver. Roberto desabou em soluços. Sua mãe havia morrido há 10 anos, levando consigo o segredo sobre seu pai. Ela sempre disse que ele os havia abandonado, que tinha escolhido os negócios em vez da família. Nunca mencionou as tentativas de contato, nunca falou sobre as cartas. Saiu correndo da casa, dirigindo de volta para a fazenda de Dona Helena. Precisava ver Esperança. Precisava processar tudo aquilo. Quando chegou, encontrou o cavalo deitado no feno, Dona Helena fazendo carinho em sua crina. Ele está bem? Roberto perguntou aflito. Está descansando. Pobrezinho estava exausto, mas vai se recuperar. Roberto se ajoelhou ao lado do cavalo. Esperança levantou a cabeça e o encarou com aqueles olhos grandes e castanhos. Por um momento, Roberto jurou ver um lampejo de reconhecimento. Esperança, sou eu, Roberto. Você lembra de mim? O cavalo relinchou suavemente e encostou o focinho na mão estendida de Roberto. As lágrimas voltaram a cair. Ele me conhece, Roberto disse para Dona Helena. Esse era o cavalo do meu pai. Eu brincava com ele quando era criança. Dona Helena colocou a mão no ombro de Roberto. Às vezes a vida dá voltas que a gente não entende na hora, meu filho. Mas tudo tem um propósito. Roberto passou a noite na fazenda de Dona Helena, velando Esperança. No dia seguinte, foi até a cidade procurar o Dr. Mendes. O advogado, um senhor de idade, o recebeu com surpresa e alívio. Roberto Cavalcante. Oliveira, meu Deus, seu pai procurou você por anos. Ele nunca perdeu a esperança de que um dia você apareceria. Ele está... Dr. Mendes baixou os olhos. Augusto faleceu há 2 semanas. Foi um dos meus últimos pedidos que fizéssemos mais uma tentativa de encontrar você, mas sua mãe havia mudado todos os registros. O sobrenome foi impossível. Roberto sentiu o chão desaparecer sob seus pés.
2 semanas. Se tivesse parado, naquela estrada 2 semanas antes. Mas como Esperança foi parar amarrado naquela árvore? Dr. Mendes suspirou profundamente. Isso é uma história complicada. Depois que seu pai morreu, o caseiro que cuidava da propriedade, o Josué, ficou responsável pelos animais até resolvermos o inventário. Mas parece que ele abandonou Esperança? Receio que sim. Josué sempre teve problemas com bebida. Provavelmente achou que o cavalo velho não valia o trabalho. Que tragédia! Seu pai adorava aquele animal. Roberto sentiu raiva misturada com uma profunda tristeza. Esperança havia sido abandonado justamente quando mais precisava de cuidados. Assim como seu pai havia sido deixado sozinho em seus últimos anos. Quero ver onde meu pai está enterrado. O cemitério ficava numa colina com vista para o vale, onde se estendia a fazenda Cavalcante. A lápide era simples. Augusto Cavalcante, 1950-2024. Pai e amigo. Roberto se ajoelhou diante do túmulo, as palavras presas na garganta. Pai, eu sinto muito. Sinto muito por todos esses anos perdidos. Mamãe nunca me disse... Eu achei que você não nos queria mais. Se eu soubesse... O vento balançou as folhas das árvores ao redor e Roberto imaginou ser a resposta de seu pai. Ficou ali por horas contando sobre sua vida, sobre a carreira de advogado que construiu, sobre o casamento fracassado, sobre a solidão que sempre sentiu sem saber exatamente o porquê. Vou cuidar de Esperança, prometeu finalmente. E vou restaurar a fazenda. Vou honrar sua memória, pai. Nos dias seguintes, Roberto mergulhou nos documentos deixados por seu pai. Descobriu que, apesar das dificuldades financeiras dos primeiros anos após a separação, Augusto havia conseguido se reerguer. A fazenda estava quite. Havia algumas economias e toda a documentação para passar tudo para o nome de Roberto. Mas o que mais tocou Roberto foram os álbuns de fotografias e recordações que seu pai havia mantido. Fotos dele, bebê, desenhos infantis que havia feito, até mesmo um sapatinho de criança cuidadosamente guardado. Augusto havia preservado cada memória dos 5 anos que passaram juntos. Roberto pediu licença no escritório de advocacia. Seu chefe não entendeu quando ele disse que precisava de tempo para cuidar de assuntos familiares. Mas, Roberto, você sempre disse que não tinha família. Eu também achava que não tinha, Roberto respondeu. Mas descobri que estava errado. Mudou-se temporariamente para a fazenda. Os primeiros dias foram difíceis. A casa precisava de reparos. Urgentes, o mato havia tomado conta de tudo. Mas Roberto estava determinado. Contratou alguns trabalhadores locais e começou a reforma. Esperança se recuperava dia a dia. Roberto havia trazido o cavalo de volta para casa, construindo um estábulo confortável perto da casa principal. Todas as manhãs, passava horas com o animal, escovando seu pelo, conversando, criando novamente o vínculo perdido havia décadas. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Uma manhã, enquanto cuidava de Esperança, Roberto ouviu um carro se aproximando. Uma mulher de uns 60 anos desceu, parecendo nervosa. Com licença, o senhor é o novo proprietário? Sou sim. Roberto Oliveira. Em que posso ajudar? A mulher se apresentou como Marina Soares, vizinha da fazenda ao lado. Eu conhecia seu pai. Augusto era um bom homem. Sinto muito pela sua perda. Obrigado. A senhora era amiga dele? Marina corou levemente. Nós nos tornamos próximos nos últimos anos. Eu ficava viúva, ele sozinho. Encontrávamos conforto na companhia um do outro. Roberto sentiu uma pontada de ciúmes irracional, mas logo se recompôs. Seu pai tinha direito a buscar felicidade. Fico feliz que ele teve alguém, disse sinceramente. Marina sorriu, aliviada. Eu queria te contar algumas coisas sobre os últimos anos dele, se você quiser ouvir. E também, ela hesitou. Tenho algo que ele me pediu para te entregar caso você aparecesse. Entraram na casa e Marina tirou da bolsa um envelope grosso. Ele me deu isso há 6 meses, quando o diagnóstico piorou. Disse que era
para o filho dele se um dia aparecesse. Roberto abriu o envelope com mãos trêmulas. Dentro havia fotos mais recentes de seu pai com esperança, alguns documentos e uma carta. Meu filho, se você está lendo isso, significa que finalmente nos encontramos, mesmo que eu já tenha partido. Marina prometeu me ajudar nessa última missão. Ela é uma mulher maravilhosa que trouxe luz aos meus últimos anos solitários. Peço que a trate com gentileza. Deixo para você não apenas a fazenda e esperança, mas também um pedido. Viva a vida que eu não consegui viver depois que você partiu. Não deixe o orgulho ou o medo te impedirem de buscar felicidade. Ame, perdoe, construa uma família neste lugar que já foi tão cheio de amor. Esperança está velho como eu estava, mas ele tem um potro, filho dele, com a égua de Marina. Ainda não tem nome, estava esperando você para batizar. É a continuação da vida, meu filho. É a esperança renovada. Te amo hoje e sempre, seu pai. Roberto não conseguiu conter as lágrimas. Marina colocou a mão gentilmente sobre a dele. O potro está na minha fazenda. É lindo, forte. Tem a mesma marca branca na testa. Que esperança. Eu gostaria de ver. Foram juntos até a propriedade vizinha. No pasto, um potro de cerca de 1 ano corria livre, sua pelagem castanha brilhando ao sol. Quando os viu se aproximar, veio trotando curioso. Ele é sociável, Marina disse. Seu pai passava horas aqui, observando ele crescer. Dizia que era como ver você criança de novo. O potro cheirou a mão de Roberto, depois deu uma mordidinha brincalhona em sua manga. Como vou chamar você, hein? Roberto perguntou ao animal. Pensou por um momento, depois sorriu. Recomeço. Seu nome vai ser Recomeço. Marina sorriu, aprovando. Augusto ficaria feliz. Nos meses seguintes, Roberto descobriu muitas coisas sobre o homem que seu pai havia se tornado. Através de Marina e outros vizinhos, soube das obras de caridade que fazia discretamente, dos empregos que mantinha mesmo quando poderia mecanizar tudo, do cuidado com a terra e os animais. A fazenda começou a ganhar vida novamente. Roberto decidiu pedir demissão definitiva do escritório e se dedicar integralmente à propriedade. Descobriu que tinha aptidão para a vida rural, algo que estava dormindo em seus genes. Esperança, com cuidados veterinários adequados e muito carinho, melhorou consideravelmente. Embora velho, ainda tinha energia para pequenos passeios pelo pasto. Roberto comprou uma sela especial, mais confortável para o cavalo idoso, e todas as tardes cavalgavam juntos pelo pôr do sol. Foi numa dessas tardes que Roberto teve uma epifania. Observando Esperança pastar tranquilamente, com Recomeço brincando, por perto, ele entendeu a lição que seu pai havia deixado. Não era sobre a propriedade ou o dinheiro. Era sobre conexão, sobre raízes, sobre a coragem de reconstruir o que foi quebrado. Decidiu transformar parte da fazenda em um centro de ecoterapia. Crianças com necessidades especiais poderiam ter contato com os cavalos, experimentar a mesma conexão curadora que ele havia encontrado com Esperança. Marina se tornou uma grande amiga e conselheira. Através dela, Roberto conheceu toda a comunidade local. Descobriu que muitos se lembravam dele criança, correndo pela fazenda, sempre atrás de Esperança. Você era um menino tão alegre, disse seu João, o ferreiro da cidade. Quando vocês foram embora, seu pai mudou. Ficou fechado, triste. Só melhorou um pouco quando Marina apareceu na vida dele. Essas histórias eram agridoces para Roberto. Por um lado, doíam por mostrar o quanto seu pai havia sofrido. Por outro, o ajudavam a montar o quebra-cabeça de uma vida que ele não havia testemunhado. Uma tarde, enquanto organizava o escritório do pai, Roberto encontrou um cofre escondido, atrás de alguns livros. A combinação estava numa das cartas, a data de seu nascimento. Dentro, além de documentos importantes, havia um diário. As primeiras páginas eram datadas logo após sua partida. Roberto foi embora hoje. Clara levou meu menino. Eu entendo. Eu falhei como provedor, como marido. Mas como sobreviver sem o sorriso do meu filho? Esperança fica na porta do estábulo, esperando. Acho que ele também não entende onde foi o menino que tanto amava. Roberto teve que parar a leitura várias vezes, o peso da dor de seu pai quase insuportável. Mas continuou.
Precisava conhecer toda a verdade. O diário revelava os anos de luta de Augusto. As tentativas fracassadas de contato, impedidas por Clara, que havia conseguido uma ordem de restrição, alegando instabilidade financeira. Os anos trabalhando dia e noite para reconstruir o patrimônio, sempre com a esperança de um dia poder oferecer algo ao filho. A solidão esmagadora das noites vazias, mas também havia momentos de luz. A amizade com os vizinhos, o trabalho, com a terra trazendo paz, e finalmente Marina entrando em sua vida como um presente inesperado. Marina me faz sorrir de novo. Não é o mesmo que ter meu filho. Nada nunca será. Mas é bom não estar sozinho. Ela entende minha dor. Perdeu o filho no acidente. 2 corações quebrados tentando se consertar mutuamente. Roberto fechou o diário emocionalmente exausto. Olhou pela janela e viu esperança no pasto. Recomeço ao seu lado. 3 gerações unidas novamente. O Centro de Ecoterapia foi inaugurado 6 meses depois. Roberto o batizou de Centro Augusto Cavalcante. No dia da inauguração, a comunidade inteira compareceu. Marina fez um discurso emocionante sobre o homem que Augusto havia sido. A primeira criança a fazer terapia com os cavalos foi Pedro, um menino de 7 anos com autismo. Quando o colocaram sobre Esperança, o velho cavalo pareceu entender a responsabilidade. Moveu-se com uma suavidade que Roberto nunca havia visto antes. "Olha, mamãe", Pedro exclamou, suas primeiras palavras em meses. "O cavalo gosta de mim." A mãe do menino chorou. Roberto também. Com o passar dos meses, o centro cresceu. Roberto contratou terapeutas especializados, comprou mais cavalos treinados, mas Esperança continuava sendo o favorito das crianças. Havia algo especial nele, uma gentileza que tocava até as crianças mais arredias. Numa manhã de inverno, Roberto encontrou Esperança deitado no estábulo, respirando com dificuldade. O veterinário veio rápido, mas o diagnóstico foi claro. Era a idade. O coração de Esperança estava cansado. Roberto passou o dia todo ao lado do cavalo, acariciando sua crina, conversando baixinho. "Você me trouxe de volta para casa. Amigo, você me deu a chance de conhecer meu pai novamente, mesmo que através das memórias. Obrigado por esperar por mim todos esses anos." Esperança o olhou com aqueles olhos sábios e gentis, como se entendesse. Ao pôr do sol, com Roberto segurando sua cabeça no colo, o velho cavalo fechou os olhos pela última vez. O enterro de Esperança foi um evento comunitário. As crianças do centro fizeram desenhos. Os pais trouxeram flores. Foi enterrado numa colina com vista para os pastos, perto de uma árvore frondosa. "Ele está com o vovô Augusto agora", disse Pedro, a criança autista que havia progredido tanto com a ecoterapia. Roberto sorriu através das lágrimas. "É, Pedro, eles estão juntos de novo." Recomeço, como se sentisse a perda, ficou agitado por dias. Roberto passou a dar atenção extra ao jovem cavalo, criando com ele o mesmo vínculo que havia renovado com Esperança. Um ano depois, numa manhã de primavera, Roberto foi surpreendido por uma visita. Uma mulher de meia idade, acompanhada de uma adolescente, parou em frente à fazenda. Roberto Oliveira?" Ele se aproximou curioso. "Sim, sou eu. Meu nome é Carla, eu sou sua meia-irmã." Roberto sentiu o mundo girar. A mulher continuou. "Nosso pai, Augusto, ele teve um relacionamento breve anos depois que você foi embora. Minha mãe nunca contou a ele sobre mim. Só descobri a verdade agora, depois que ela faleceu. Encontrei documentos, cartas." Roberto olhou para a adolescente ao lado de Carla. "E essa é minha filha, Sofia, sua sobrinha." As próximas horas foram de revelações e lágrimas. Carla havia crescido em São Paulo, sempre achando que seu pai havia morrido. A mãe dela, por orgulho ou medo, nunca revelou a verdade. "Quando descobri sobre Augusto, procurei informações. Soube que ele havia falecido, mas que você estava aqui cuidando da fazenda. Eu precisava conhecer minha família." Roberto abraçou a irmã que não sabia existir. Mais uma peça do quebra-cabeça da vida de seu pai se encaixando. Mostrou a elas a fazenda, o centro de ecoterapia, falou sobre Esperança e como o cavalo o havia trazido de volta. Sofia, com seus 15 anos,
se encantou com o recomeço. Posso montar nele, tio? A palavra tio aqueceu o coração de Roberto. Claro que pode. Enquanto observava Sofia cavalgar, com Carla ao seu lado, Roberto refletiu sobre as voltas que a vida dá. Um cavalo abandonado havia iniciado uma cadeia de eventos que reuniu uma família despedaçada. Carla e Sofia começaram a visitar regularmente. A adolescente se voluntariava no centro de ecoterapia, mostrando ter herdado o dom dos cavalcantes com cavalos. Carla, que era professora, começou a dar aulas para as crianças do centro. Marina, observando tudo com seu jeito sábio, comentou: seu pai ficaria tão feliz vendo isso. A família reunida, a fazenda viva, seu legado continuando. Sabe, Roberto respondeu. Acho que de alguma forma ele sabia. Esperança me esperou todos esses anos. Era como se fosse um plano maior. Os animais sentem coisas que nós não entendemos, Marina filosofou. Esperança sabia que você voltaria. E sabia que precisava estar aqui para te guiar de volta para casa. O centro de ecoterapia se tornou referência na região. Famílias vinham de longe buscar ajuda. Roberto expandiu as instalações. Criou programas de formação para terapeutas. A fazenda Cavalcante, que havia sido símbolo de abandono e tristeza, agora irradiava vida e esperança. Numa tarde, Roberto recebeu uma ligação inesperada. Era o advogado Dr. Mendes. Roberto, encontrei algo que acho que você deveria ver. Estava organizando os arquivos antigos do escritório e achei isto. Roberto foi até a cidade. Dr. Mendes lhe entregou um envelope amarelado. Seu pai deixou isso comigo há 20 anos. Pediu para guardar caso um dia você aparecesse. Confesso que havia esquecido. Estava no fundo do arquivo morto. Dentro do envelope havia uma carta e uma chave. Meu filho amado, se está lendo isso, significa que o destino foi generoso e nos reuniu novamente. A chave é de um baú que está enterrado sob a árvore grande perto do lago. Lá coloquei coisas suas de criança que não consegui me desfazer. É meu tesouro mais precioso. Não importa quantos anos tenham passado, você sempre será meu menininho que corria pela fazenda atrás de esperança. Com amor eterno, papai. Roberto dirigiu até o lago, o coração acelerado. Encontrou a árvore facilmente. Era a maior da propriedade. Com uma pá começou a cavar. A uns 2 palmos de profundidade, bateu em algo sólido. O baú estava enferrujado, mas intacto. A chave girou com dificuldade. Dentro, embrulhados em plástico para proteger da umidade, estavam tesouros de sua infância. Brinquedos, roupinhas, desenhos e, no fundo, uma fita VHS com uma etiqueta Roberto, 5 anos. Com as mãos tremendo, Roberto levou tudo para casa. Conseguiu um aparelho antigo para tocar a fita. Na tela da TV, surgiu a imagem de um menino alegre montado em um cavalo jovem. Esperança em seus tempos de juventude. Seu pai segurava as rédeas, guiando com cuidado. Olha para a câmera, Roberto. Diz oi para a mamãe. O pequeno Roberto acenou entusiasmado. Oi, mamãe. Olha, eu tô andando no Esperança. Ele é meu amigo. A câmera tremeu um pouco e a voz de sua mãe pode ser ouvida. Cuidado, Augusto. Não vai muito rápido. Pode deixar, amor. Esperança cuida bem do nosso menino. O vídeo continuava mostrando momentos cotidianos. A família reunida no almoço, Roberto ajudando a alimentar os cavalos, o menino dormindo no colo do pai na varanda. Roberto pausou o vídeo, as lágrimas tornando impossível continuar assistindo. Aquela era a prova de que houve um tempo de felicidade completa, antes de tudo desmoronar. Carla, que estava visitando, entrou na sala e o viu chorando. Roberto, o que aconteceu? Ele mostrou o vídeo. Assistiram juntos, Carla vendo pela primeira vez o pai que nunca conheceu em seus momentos de paternidade plena. Ele parecia tão feliz, né? Ela observou. Nós todos éramos, Roberto respondeu, antes que o mundo adulto complicasse tudo. Sofia entrou correndo. Tio, Recomeço está agitado, acho que tem algo errado. Correram para o estábulo. Recomeço estava de fato agitado, mas não parecia ser nada ruim. Ele olhava insistentemente para o pasto. O que foi, garoto? Roberto perguntou, acariciando o cavalo. Foi então que viram. No pasto vizinho,
Um potro muito jovem estava sozinho, claramente perdido ou abandonado. Recomeço relinchava, como se chamando o filhote. Roberto não hesitou. Pulou a cerca e se aproximou devagar do potrinho assustado. Com paciência e palavras gentis conseguiu se aproximar. O potro não tinha marca ou identificação. Mais um abandonado, Roberto sussurrou. Mas você achou o lugar certo, pequeno. Levou o potro para a fazenda. Marina, sempre atenta aos acontecimentos, apareceu pouco depois. Soube que achou um potro. As notícias voam rápido por aqui. Roberto sorriu. É interior. Meu filho. Todo mundo sabe de tudo. Marina examinou o animal. É uma potranca, deve ter uns 3 meses. Está magrinha, mas vai sobreviver. Sofia se apaixonou instantaneamente pela potranca. Posso dar nome a ela, tio? Claro. Como quer chamar? Sofia pensou por um momento. Depois sorriu. Esperança Nova. Em homenagem ao primeiro Esperança, Roberto sentiu um nó na garganta. O ciclo continuava. Meses se passaram. A potranca cresceu forte e saudável, criando um vínculo especial com Sofia. Carla decidiu se mudar definitivamente para a cidade próxima, querendo estar perto da família recém-descoberta. O centro de ecoterapia agora atendia 50 crianças por semana. Roberto havia contratado uma equipe completa, mas ainda fazia questão de participar pessoalmente das sessões. Numa tarde, enquanto supervisionava uma sessão, uma senhora idosa se aproximou. Com licença, você é Roberto Cavalcante? Sim, senhora. Ela sorriu, os olhos marejados. Eu sou Clara Benedetti. Fui professora do seu pai quando ele era criança. Vim agradecer. Agradecer? Meu bisneto Lucas faz terapia aqui. Ele nasceu com paralisia cerebral. Os médicos disseram que ele nunca andaria. Mas depois de 6 meses montando seus cavalos, ela fez uma pausa emocionada. Ontem ele deu os primeiros passos. Roberto segurou a mão da senhora, emocionado também. Seu pai seria tão orgulhoso, ela continuou. Ele sempre foi um menino especial, sabia? Sempre cuidando dos outros. Vejo que você herdou isso dele. Histórias como a de Lucas se multiplicavam. O centro havia se tornado um lugar de milagres cotidianos, onde a conexão entre crianças e cavalos criava possibilidades antes inimagináveis. Numa reunião de equipe, a terapeuta-chefe, doutora Lúcia, apresentou os resultados de um ano de trabalho. Tivemos 89% de melhora significativa nos casos atendidos. Crianças que não falavam, falaram. Crianças que não andavam, andaram. Crianças que viviam em seu próprio mundo começaram a interagir. É o legado de esperança, Roberto disse. Ele me ensinou que sempre há esperança, mesmo quando tudo parece perdido. O segundo aniversário da morte de Augusto se aproximava. Roberto planejou uma missa em sua memória, mas Marina sugeriu algo diferente. Que tal uma festa? Uma celebração da vida dele, não da morte. Augusto adorava festas juninas, e assim fizeram. A fazenda se encheu de bandeirinhas coloridas, barracas de comidas típicas, música ao vivo. Toda a comunidade compareceu. As crianças do centro fizeram apresentações montadas nos cavalos. Durante a festa, Roberto subiu num pequeno palanque improvisado. Quero agradecer a todos por estarem aqui. Meu pai sempre disse que a fazenda Cavalcante era de todos. Hoje, vendo vocês aqui, as crianças rindo, as famílias reunidas, sei que conseguimos honrar esse desejo dele. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. O discurso foi interrompido por um relincho alto. Recomeço havia escapado do estábulo e vinha trotando em direção ao palanque, com Sofia correndo atrás tentando alcançá-lo. Desculpa, tio, ele escapou. A cena arrancou risadas de todos. Roberto desceu e abraçou o pescoço do cavalo. Você também queria participar da festa, né? Foi uma noite mágica. Sob as estrelas, com fogueira crepitando e sanfona tocando, a fazenda Cavalcante viveu novamente seus dias de glória. Marina se aproximou de Roberto durante a festa. Seu pai está aqui, sabia? Posso sentir a presença dele. Roberto olhou ao redor. As crianças brincando, as famílias conversando, os cavalos pastando tranquilos ao longe. Eu também sinto.
Ele está em cada sorriso, em cada vida transformada. A vida na fazenda seguiu seu ritmo. Estações passavam, crianças cresciam, novas chegavam. Sofia se tornou instrutora assistente, mesmo ainda adolescente, mostrando talento natural com os cavalos e paciência infinita com as crianças especiais. Carla abriu uma escola na propriedade vizinha, oferecendo educação adaptada para as crianças que faziam terapia. A região inteira se beneficiava do ecossistema de cuidado e esperança criado ao redor da fazenda Cavalcante. Roberto, agora com cabelos grisalhos aparecendo, se via cada vez mais parecido com as fotos de seu pai. Às vezes, ao se olhar no espelho, era como ver Augusto olhando de volta. Numa manhã de outono, Roberto foi acordado por batidas urgentes na porta. Era João, um dos tratadores. "Patrão, a Esperança Nova está parindo." Roberto correu para o estábulo. A potranca que haviam resgatado, agora uma égua adulta, estava em trabalho de parto. Sofia já estava lá auxiliando o veterinário. "É uma menina", Sofia anunciou quando o potrinho nasceu. O bebê cavalo se levantou com pernas bambas, já mostrando a marca característica da família. Uma estrela branca na testa, igualzinha à de Esperança original. "É como se ele tivesse voltado", Sofia sussurrou maravilhada. Roberto sentiu arrepios. O ciclo da vida continuava de formas misteriosas. "Como vamos chamar ela?", perguntou o veterinário. Roberto e Sofia se entreolharam e responderam em uníssono: "Esperança Eterna." A notícia do nascimento se espalhou. As crianças do centro fizeram fila para conhecer a potrinha. Pedro, o menino autista que havia sido um dos primeiros pacientes, agora um adolescente, foi escolhido para ser o padrinho de Esperança Eterna. "Vou cuidar dela como o tio Roberto cuidou do primeiro Esperança", ele prometeu solenemente. Os anos continuaram passando. Roberto viu crianças que haviam chegado sem esperança se tornarem jovens confiantes. Alguns voltavam como voluntários, querendo retribuir o que haviam recebido. O governo estadual reconheceu o trabalho do centro, oferecendo subsídios para a expansão. Universidades mandavam estudantes de veterinária e terapia para estágios. A Fazenda Cavalcante se tornou referência nacional em ecoterapia. Mas para Roberto, o mais importante continuavam sendo os momentos simples. As manhãs cavalgando com recomeço, agora um cavalo maduro e sábio. As tardes ensinando Sofia os segredos da lida com cavalos. As noites conversando com Marina sobre as memórias de Augusto. Num dia particularmente bonito, Roberto estava sentado sob a árvore onde Esperança estava enterrado. Sofia se aproximou e sentou ao seu lado. "Tio, você se arrepende de alguma coisa?" Roberto pensou longamente antes de responder. "Me arrependo dos anos perdidos com meu pai, mas aprendi que arrependimento é inútil se não gerar mudança. Por isso dedico cada dia a honrar a memória dele, a não repetir os erros do passado." "Você acha que ele te perdoou?" "Acho que ele nunca precisou perdoar. O amor dele era incondicional. Eu que precisei me perdoar." Sofia encostou a cabeça no ombro do tio. "Obrigada por nos acolher. Eu e mamãe. Você podia ter rejeitado a gente. Vocês me deram algo que eu achei que nunca teria. Família. Sou eu que agradeço." Ficaram ali em silêncio confortável, observando Esperança Eterna brincar no pasto com outros potros. O outono chegou pintando as folhas de dourado. Roberto organizava o festival anual do centro quando recebeu uma carta que o deixou paralisado. O remetente era de São Paulo. O nome o fez voltar décadas no tempo. Clara Oliveira, sua mãe. Com mãos trêmulas, abriu o envelope. A carta era curta, a caligrafia fraca. "Roberto, meu filho, sei que não tenho direito de me comunicar depois de tanto tempo e tantos erros. Estou no hospital, os médicos não me dão muito tempo. Preciso te pedir perdão antes de partir. Privei você de seu pai por orgulho e mágoa. Menti, escondi as tentativas dele de contato. Foi errado, foi cruel. Se puder me perdoar, se quiser, me ver uma última vez, estarei no Hospital São Camilo, quarto 302. Com amor e arrependimento, sua mãe." Roberto ficou sentado por horas, a carta nas mãos. Raiva, tristeza, compaixão, tudo se misturava em seu coração.
Marina o encontrou assim, perdido em pensamentos. O que houve? Ele mostrou a carta. Marina leu em silêncio, depois segurou sua mão. O que seu coração manda fazer? Não sei. Parte de mim quer ignorar como ela ignorou meu pai. Mas você não é ela. Você aprendeu com Augusto e Esperança sobre perdão e segundas chances. Roberto viajou para São Paulo no dia seguinte. O hospital era frio e impessoal, tão diferente do calor da fazenda. No quarto 302, encontrou uma mulher irreconhecível. O câncer havia consumido a mãe forte e determinada que ele lembrava. Roberto? A voz era um sussurro. Você veio. Ele sentou ao lado da cama sem saber o que dizer. Estou tão arrependida. Ela continuou, lágrimas escorrendo. Destruí tudo por orgulho. Seu pai era um bom homem. Eu que não soube perdoar quando os negócios falharam. Tinha medo da pobreza. Medo do julgamento dos outros. Por que nunca me contou a verdade? Porque teria que admitir que errei. E depois de tantos anos, a mentira ficou grande demais. Mas acompanhei de longe. Sabia que você havia voltado para a fazenda, sobre o centro. Augusto teria tanto orgulho. Roberto sentiu as próprias lágrimas caindo. Ele nunca parou de me amar, nem de amar você. Guardou cada memória, escreveu cartas que nunca pôde enviar. Eu sei. Eu interceptava tudo. Que mãe terrível. Eu fui. Roberto segurou a mão frágil dela. Você fez o que achou certo na época. Estava com medo, magoada. Eu entendo. Como pode me perdoar? Porque aprendi que carregar mágoa só machuca a gente mesmo. E porque, apesar de tudo, você é minha mãe e eu te amo. Clara chorou como não chorava há décadas. Mãe e filho conversaram por horas, preenchendo lacunas, compartilhando memórias. Roberto contou sobre Esperança, sobre como o cavalo o trouxe de volta para casa. Contou sobre Carla e Sofia, as famílias que Clara nunca soube que tinha. Netas, ela sussurrou maravilhada. Tenho netas. Quer conhecê-las? Clara hesitou. Será que elas me perdoariam também? Só há um jeito de descobrir. Roberto ligou para Carla e explicou a situação. Em poucas horas, ela e Sofia estavam no hospital. O encontro foi emocionante. Clara pediu perdão por ter privado Carla de conhecer o pai por todas as mentiras e omissões. Sofia, com a sabedoria simples da juventude, abraçou a avó desconhecida. Todo mundo merece uma segunda chance. Tio Roberto me ensinou isso. Passaram 3 dias juntos. Clara quis saber tudo sobre a fazenda, sobre os cavalos, sobre o homem que Augusto havia sido. No último dia, ela pediu algo que surpreendeu todos. Quero ver a fazenda. Quero ver onde Augusto viveu, onde está enterrado. Posso? Os médicos foram contra, mas Clara insistiu. Com a ambulância acompanhando, fizeram a viagem. Quando chegaram, a fazenda, Clara respirou fundo. É mais linda do que eu lembrava. Augusto sempre soube escolher lugares especiais. Levaram-na primeiro ao túmulo de Augusto. Clara se ajoelhou com dificuldade, as mãos sobre a lápide. Me perdoa, meu amor. Cuidei mal do nosso menino, mas ele se tornou um homem maravilhoso apesar de mim. Você tinha razão sobre tudo. Depois Roberto a levou para conhecer os cavalos. Recomeço se aproximou curioso, cheirando gentilmente a mulher frágil. Este é descendente de Esperança, Roberto explicou. Esperança? Clara sorriu. Augusto sempre disse que enquanto houvesse esperança, haveria caminho. Assistiram uma sessão de ecoterapia. Clara chorou vendo as crianças especiais encontrando alegria e superação montadas nos cavalos. Vocês transformaram dor em cura. É o maior milagre que já vi. Naquela noite, Clara dormiu na casa da fazenda, no quarto que havia compartilhado com Augusto décadas atrás. De manhã, Roberto a encontrou sentada na varanda, observando o nascer do sol. Obrigada por me trazer aqui, ela disse. Agora posso partir em paz. Não fale assim, mãe. Os médicos disseram. Os médicos não sabem tudo, eu conheço meu corpo. Mas está tudo bem agora. Pude pedir perdão, pude ver o que vocês construíram. É suficiente. Clara faleceu naquela tarde, dormindo tranquilamente na rede da varanda, o sol poente iluminando seu rosto sereno. Roberto, Carla e Sofia estavam com ela. O enterro foi em São Paulo, mas Roberto trouxe um pouco de terra da fazenda para colocar sobre o caixão.
No momento do sepultamento, um cavalo branco apareceu do nada no cemitério. Observou de longe, por alguns momentos depois desapareceu. Todos ficaram impressionados com a aparição. Era um sinal, Marina disse depois. Clara foi perdoada e acolhida do outro lado. A vida seguiu como sempre segue. Roberto canalizou a dor da perda recente no trabalho do centro. Criou um programa especial para famílias em conflito, oferecendo terapia familiar com auxílio dos cavalos. Os cavalos não julgam, ele explicava. Eles respondem apenas à verdade do coração. É impossível mentir para um cavalo. O programa foi um sucesso. Famílias destroçadas encontravam caminhos de reconciliação através da interação com os animais. Pais e filhos que não se falavam há anos conseguiam se comunicar novamente enquanto cuidavam juntos de um cavalo. Sofia se formou em veterinária, voltando para a fazenda como veterinária oficial do centro. Carla se casou com um dos terapeutas, aumentando ainda mais a família. Numa tarde de verão, Roberto estava no escritório quando Sofia entrou correndo. Tio, venha rápido, tem algo que você precisa ver. No pasto, Esperança Eterna estava parada ao lado de algo que fez Roberto parar, atônito. Um potro recém-nascido, branco como a neve, com uma única mancha castanha na testa em forma de coração. Ela estava prenha e ninguém sabia, Sofia exclamou. E olha a marca na testa. Roberto se ajoelhou ao lado do potrinho, emocionado além das palavras. Em todos os seus anos criando cavalos, nunca havia visto uma marca assim. É um sinal, ele murmurou. Depois de tudo, ainda há surpresas, ainda há milagres. Como vamos chamar ele? Roberto não hesitou. Coração valente, porque é preciso coragem para perdoar, para recomeçar, para manter a esperança. A notícia do potro com marca de coração se espalhou. Pessoas vinham de longe para ver, muitos considerando um presságio de boa sorte. Roberto decidiu que Coração Valente seria treinado especialmente para trabalhar com crianças cardíacas, fechando um círculo simbólico de cura. Os anos continuaram passando. Roberto viu Sofia se casar, ter filhos, viu o centro crescer, ajudando milhares de crianças. Viu o recomeço envelhecer com dignidade, se tornando o patriarca sábio dos cavalos da fazenda. Aos 70 anos, Roberto ainda montava todas as manhãs. Não mais nos cavalos jovens, mas em Sábio, um cavalo mais velho e calmo. Juntos, percorriam as trilhas da fazenda, Roberto conversando com o animal como se fosse um velho amigo. Foi numa dessas manhãs que Roberto teve o que Marina depois chamaria de visão. Parou no alto da colina, que dava vista para toda a propriedade, e por um momento viu tudo simultaneamente. Passado, presente e futuro se fundindo. Viu seu pai jovem, trabalhando a terra. Viu a si mesmo criança, correndo atrás de esperança. Viu as centenas de crianças que haviam encontrado cura ali. Viu Sofia e seus filhos continuando o trabalho. Viu gerações futuras de cavalos e humanos unidos em propósito de cura e esperança. Conseguimos, pai, disse ao vento. Transformamos nossa dor em algo belo. Naquela tarde, Roberto reuniu a família. Quero criar uma fundação perpétua, garantir que o centro continue existindo muito depois que partirmos, que sempre haja um lugar onde crianças especiais possam encontrar esperança. A Fundação Esperança Cavalcante foi criada com o apoio de todos que haviam sido tocados pelo trabalho do centro. Empresários, famílias agradecidas, o próprio governo. Em pouco tempo, tinham recursos para garantir o funcionamento por gerações. Marina, agora com 80 anos, mas ainda lúcida e ativa, foi nomeada presidente honorária. Augusto ficaria tão orgulhoso, ela disse no dia da inauguração oficial da fundação. Vocês transformaram uma tragédia familiar em bênção para milhares. O centro continuou crescendo, mas mantendo sempre a essência. Cada criança era tratada individualmente, cada cavalo era amado e respeitado. A filosofia de esperança, de que sempre há esperança, permeava tudo. Roberto criou um ritual. Toda criança que completava o tratamento plantava uma árvore na propriedade. Em poucos anos, um bosque inteiro cresceu, cada árvore representando uma vida transformada. É a floresta da esperança, diziam as crianças. Numa tarde especial, o centro recebeu a visita de um homem de meia idade. Ele se apresentou como Lucas,
o bisneto da professora que havia agradecido Roberto anos atrás. Vim agradecer pessoalmente, disse Lucas, agora médico pediatra. Se não fosse por este lugar, eu não estaria andando, muito menos salvando vidas. Histórias como a de Lucas se multiplicavam. Ex-pacientes voltavam como profissionais bem-sucedidos, pais de família, pessoas que haviam superado suas limitações e construído vidas plenas. Roberto instituiu um dia anual de celebração, onde todos os ex-pacientes eram convidados a voltar. O evento cresceu tanto que virou uma festa municipal com milhares de participantes. Aos 75 anos, Roberto passou a direção diária do centro para Sofia, mantendo-se como conselheiro. Mas continuava morando na fazenda, acordando cedo para alimentar os cavalos, conversando com cada um como velhos amigos. Numa manhã de inverno, Roberto encontrou o Recomeço deitado no pasto, claramente no fim. O velho cavalo, companheiro de tantos anos, estava partindo. Roberto sentou ao lado dele, acariciando sua crina agora toda branca. Obrigado, amigo, por tudo. Diga à Esperança e a papai que estou cuidando de tudo aqui. Recomeço o olhou uma última vez, com aquele olhar profundo e sábio dos cavalos, e partiu tranquilamente. O enterro de Recomeço foi outro evento comunitário. Ele foi sepultado ao lado de Esperança, completando um ciclo. Sofia e seus filhos plantaram flores sobre o túmulo. Os cavalos nos ensinam sobre a vida, Roberto disse aos netos, mas também sobre como partir com dignidade. O trabalho continuava. Novas gerações de cavalos nasciam, eram treinados. Coração Valente havia se tornado o mais requisitado para as terapias, sua marca única parecendo trazer sorte e cura extra. Roberto escreveu um livro contando toda a história, desde o abandono de Esperança até a criação da fundação. O Cavalo que Me Trouxe de Volta se tornou best-seller, com os lucros revertidos integralmente para o centro. Universidades do mundo todo mandavam pesquisadores para estudar os métodos desenvolvidos ali. A abordagem cavalcante de ecoterapia foi adotada internacionalmente. Mas, para Roberto, o mais importante continuavam sendo os momentos simples. Uma criança dando os primeiros passos, um cavalo aceitando pela primeira vez ser montado, uma família se abraçando após anos de distanciamento. Aos 80 anos, Roberto ainda era uma presença constante na fazenda, mais lento agora, apoiado numa bengala, mas com o mesmo brilho nos olhos quando via uma criança sorrir montada num cavalo. Foi numa dessas tardes que o milagre final aconteceu. Uma mulher jovem chegou ao centro trazendo um menino de 5 anos, mudo desde um trauma na primeira infância. Já tentamos tudo, a mãe explicou. Ouvi falar dos milagres daqui. Roberto observou o menino se aproximar hesitante de esperança eterna. A égua, normalmente arisca com estranhos, baixou a cabeça e deixou o menino tocar seu focinho. Como é seu nome? Sofia perguntou gentilmente. O menino olhou para a mãe, depois para o cavalo, e numa voz clara como cristal respondeu: Augusto. A mãe começou a chorar. Era a primeira palavra do filho em 3 anos. Roberto sentiu as próprias lágrimas caindo. Seu pai, de alguma forma, ainda estava presente, ainda operando milagres através do legado que deixaram. O pequeno Augusto se tornou presença constante no centro. Sua recuperação foi rápida e completa, a conexão com os cavalos desbloqueando o que anos de terapia tradicional não haviam conseguido. É como se ele sempre tivesse pertencido aqui, a mãe comentava maravilhada. Roberto via no menino um pouco de si mesmo quando criança, o mesmo amor pelos cavalos, a mesma conexão especial com eles. Começou a ensiná-lo pessoalmente, passando adiante décadas de conhecimento. Numa tarde, enquanto observava o pequeno Augusto cavalgar com desenvoltura impressionante para sua idade, Roberto teve uma epifania. Chamou Sofia. Quero criar um programa de bolsas, identificar crianças com dom especial para trabalhar com cavalos e treiná-las desde cedo. Garantir que sempre haverá pessoas com o coração certo para continuar este trabalho. O programa Jovens Cavalcante foi lançado no aniversário de 85 anos de Roberto. 10 crianças foram selecionadas para treinamento intensivo, não apenas em equitação,
mas em cuidado animal, terapia, gestão. Marina, aos 95 anos ainda lúcida, fez o discurso de abertura. Vocês não estão apenas aprendendo uma profissão, estão herdando uma missão. A missão de transformar dor em esperança, de usar a sabedoria dos cavalos para curar corações humanos. O centro agora ocupava metade da propriedade original, com instalações modernas, mas mantendo o charme rural. Atendia 300 crianças por semana, empregava 50 profissionais, mantinha 80 cavalos. Mas o coração de tudo continuava o mesmo. A crença de que sempre há esperança, de que a conexão entre humanos e cavalos pode operar milagres. Roberto criou uma tradição. Todo dia ao pôr do sol, quem estivesse na fazenda se reunia no matis alto da colina para um momento de gratidão. Observavam o sol se pôr sobre os pastos, onde os cavalos pastavam tranquilos, as crianças brincavam, as famílias se curavam. Cada dia é um presente, Roberto sempre dizia. Cada vida tocada é um milagre. Aos 87 anos, Roberto teve um derrame leve. Sobreviveu, mas ficou com dificuldades de locomoção. Teimoso, insistiu em continuar visitando os cavalos diariamente, agora em cadeira de rodas. Foi Coração Valente quem criou a solução. O cavalo com marca de coração começou a se ajoelhar sempre que Roberto se aproximava, facilitando que o idoso pudesse tocá-lo, abraçá-lo. Até os cavalos cuidam de você, Sofia brincava. É hora de deixar a gente retribuir todos esses anos de cuidado. A família se revezava cuidando de Roberto, mas ele continuava independente dentro do possível. Ainda acordava cedo, ainda supervisionava as operações, ainda tinha a palavra final nas decisões importantes. O pequeno Augusto, agora com 10 anos, havia se tornado seu protegido especial. O menino tinha um dom extraordinário com cavalos, conseguindo acalmar até os mais ariscos. Você me lembra alguém, Roberto disse um dia. Quem? Meu pai. Você tem o nome dele e o dom dele. É como se ele tivesse voltado para garantir que o trabalho continue. O menino sorriu abraçando o velho mentor. Vou cuidar de tudo, tio Roberto. Prometo. E Roberto sabia que era verdade. O ciclo continuaria, a esperança persistiria, os milagres aconteceriam. Marina faleceu dormindo numa tarde de primavera, aos 98 anos. Até o fim visitava a fazenda semanalmente, observando o legado de Augusto florescer. Foi enterrada ao lado dele, finalmente reunidos. Roberto, agora o último elo vivo com o início de tudo, se tornou uma figura quase mítica. Visitantes vinham de longe apenas para conhecer o homem que havia transformado o abandono em esperança. Mas ele continuava humilde, sempre acreditando tudo à esperança e seu pai. Eu apenas segui o caminho que eles mostraram. O mérito é todo deles. Aos 90 anos, Roberto ditou suas memórias finais para Sofia. Contou detalhes que nunca havia compartilhado, reflexões profundas sobre perdão, família, propósito. A vida é um círculo, disse. Começamos precisando de cuidado, passamos a vida cuidando, terminamos precisando de cuidado novamente. A beleza está em aceitar cada fase com gratidão. O último capítulo do livro foi dedicado ao futuro. Não sei quanto tempo ainda tenho, mas parto tranquilo. A semente plantada por um cavalo abandonado se tornou uma árvore frondosa que dá sombra e frutos para milhares. O centro continuará. Os cavalos continuarão nascendo, as crianças continuarão encontrando cura. Se meu pai e Esperança pudessem ver o que construímos, mas talvez eles vejam. Às vezes, numa manhã especialmente bonita, quando a névoa se levanta dos pastos, juro que vejo vultos galopando livres. Um homem e um cavalo, unidos para sempre, velando por todos nós. A todos que encontrarem este livro, saibam que sempre há esperança, mesmo no abandono mais cruel, na dor mais profunda, na perda mais devastadora. A esperança é teimosa, resistente. Às vezes vem na forma de um cavalo amarrado numa árvore. Às vezes vem como uma carta não enviada. Às vezes vem como perdão, tardio. Abracem a esperança quando ela aparecer. Cuidem dela. Deixem que ela os guie de volta para casa, não importa quanto tempo tenha passado. Com amor e gratidão infinitos, Roberto Cavalcante Oliveira. Numa manhã de verão,
Roberto acordou com o canto dos pássaros. Pediu para ser levado ao pasto onde esperança e recomeço estavam enterrados. Sentado em sua cadeira de rodas, observou esperança eterna e coração valente pastando tranquilos, os bisnetos brincando por perto. Está tudo certo, murmurou. Tudo está como deveria estar. Fechou os olhos, um sorriso sereno nos lábios, e partiu tranquilamente como quem finalmente volta para casa depois de uma longa jornada. O funeral de Roberto foi o maior evento já visto na região. Milhares compareceram. Ex-pacientes, famílias, profissionais, autoridades. Mas o momento mais tocante foi quando todos os cavalos do centro foram trazidos para prestar homenagem. Um por um, passaram diante do caixão, alguns relinchando suavemente como em despedida. Coração Valente foi o último. O cavalo com marca, de coração se aproximou, tocou gentilmente o caixão com o focinho, depois ergueu a cabeça e soltou um relincho que ecoou pelo vale. Todos os outros cavalos responderam em coro, um canto de despedida que arrepiou todos os presentes. Roberto foi enterrado entre esperança e recomeço, completando a trindade. Na lápide, uma inscrição simples. Ele trouxe esperança. O centro continuou agora sob direção de Sofia e com o pequeno Augusto sendo preparado para um dia assumir. A fundação garantia recursos perpétuos. As árvores plantadas pelas crianças curadas formavam agora uma floresta. E em certas manhãs, quando a névoa subia dos pastos, os mais sensíveis juravam ver 3 figuras galopando livres. Um homem, seu filho, e um cavalo chamado Esperança, unidos para sempre, velando por todos que buscam cura e esperança na Fazenda Cavalcante. Fim da história. E assim termina nossa emocionante jornada. Você acredita que Roberto fez a escolha certa ao perdoar sua mãe? Que a vida às vezes nos guia por caminhos tortuosos para nos levar onde sempre deveríamos estar? Deixe nos comentários sua opinião e de onde você nos assiste. Se essa história tocou seu coração, não esqueça de deixar seu like e principalmente se inscrever no canal para mais histórias de superação e esperança. Obrigado por estar conosco até o final.